bem mesmo, genial, único, foi o general Eduardo Pazuello. Sim. No seu depoimento no Senado. Nunca vi nada tão formidável, nunca vi nada tão extraordinário, nunca vi nada tão pertinente. Inclusive, quando ele tem que recorrer a metáforas, ele vai ali, mas olha, é de uma precisão e de uma pertinência e de uma grandeza estupefacientes. Vai. Foi um desastre, Reinaldo. Pazuello, por exemplo, culpou hospitais e dificuldades técnicas pela crise no Amazonas e afirmou que não cabe à pasta, não cabe ao Ministério adotar medidas em relação ao fornecimento de oxigênio. Pazuello tirou também o corpo fora na história do aplicativo Tratikov, aquele que recomendava cloroquina para tudo, para todas as doenças do mundo. Indagado sobre o assunto, o general culpou um servidor pela iniciativa. Disse na sequência que ele foi afastado, mas não divulgou o nome dele. Olha, foi de uma inabilidade, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo lá, né? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma mudadinha aqui, meninos, na sequência que eu me pus. Querem fazer uma CPI, certo? Sobre a saúde, que eu acho que é absolutamente necessário. Porque aquilo virou um hospício. Então, ô Vai Bene a 20, vamos falar um pouco dessa CPI, porque depois o nosso general usou uma imagem militar para explicar por que ele acha que a CPI não é boa. Né? A tática inicial do Palácio do Planalto, Reinaldo, para tentar barrar essa CPI, era que o ministro pudesse dar explicações convincentes para aí esvaziar a oposição. Mas a ida do general acabou tendo aquele efeito contrário. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ainda é contra abrir a comissão parlamentar de inquérito. Ele, no entanto, já admite nos bastidores que se a vacinação demorar e a situação também não for resolvida, ele não vai ter outra opção senão abrir a CPI. Lembrando que a oposição já reuniu 30 assinaturas em favor da CPI. Pachecão, vai demorar a vacinação, vai precisar fazer, não tem jeito. Mas, ô Bob, o general teve uma ideia. Ele queria convencer as pessoas que não é para fazer CPI. Sim. Porque ele diz, e aí, a gente quando quer convencer as pessoas de que não pode fazer uma coisa, a gente costuma usar exemplos positivos, assim, ou então a gente costuma mostrar, olha, essas pessoas aqui que eram tão boas, fizeram escolhas erradas e se deram mal. Né? Então, gente boa faz escolha errada, se dá mal. Eu sou uma pessoa boa, nós somos pessoas boas. Não vamos fazer escolhas erradas. Não. Isso pode dar errado. Mas aí sabe como é, né? O Freud considerava, o Freud, a psicanálise, né, de raiz, que nos atos falhos estão verdades imensas assim contadas. A verdade verdadeira pode estar ali, né? Que imagem usou o nosso general genial? Vai. Ao tentar convencer, Reinaldo, os senadores, né, ele construiu o argumento. Pazuello falou sobre a Alemanha nazista. O ministro disse o seguinte, aspas para ele: queria fazer aqui o meu alerta. A Alemanha perdeu a guerra 2 vezes porque ela abriu a frente russa. 2 vezes, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra. Todo mundo avisou ao ditador que não deveria abrir a frente russa. 2 frentes não tem como manter. Se a gente abrir uma nova frente, a gente vai dificultar isso e é óbvio, perder mais gente. Meu tic-tac eloquente. É de cair o C da B. Porque aí é o seguinte. Bom, quem é o nazista da história? Ele, é isso? Não, veja bem. A Alemanha 2 vezes, e aí ele fez uma referência específica à Segunda Guerra, o que é verdade, abriu a frente russa aí, né? Então assim, gente, não vamos abrir a frente russa. A frente russa seria, eu entendi, a CPI. Nós já temos uma frente que combate coronavírus. Aí abre a frente russa. Quem são os nazistas da história?
Olha, tá vendo a Alemanha como foi imprudente? A gente, olha, até poderia depois dar uma peroração, né? Se a Alemanha não é tão imprudente, gente, ganha. Olha, que maravilha. Não tem saída, não tem jeito, não é para ele. É incompetente, é contraproducente. E lamento, general, ter que dizer, o senhor também é muito pouco inteligente. Ah, sim, ele também disse uma outra coisa. Ele disse uma outra coisa muito grave lá. E gozaram que ninguém cobrou. Só eu estou cobrando isso. Sim. Eu estou cobrando isso desde ontem. Comecei no Twitter, escrevi. Desde ontem. O que foi que ele falou sobre a nova variante de Manaus? O general afirmou que as vacinas que existem são eficazes contra a variante do vírus. Não são eficazes contra o... São eficazes? São eficazes, são ele falou eficazes. que são. É isso aí. Esse é o problema. Né? Ele falou que são eficazes. Só que o ministro não diz nem quais vacinas foram testadas, nem quem testou essas vacinas e nem onde está publicado esse resultado dos estudos. O Vale Bene não quis dar a ênfase na leitura do texto. Quais vacinas foram testadas? 2. Quem testou as vacinas? 3. Onde está publicado o resultado? O senhor chutou? Eu tô fazendo aqui um desafio, senhor, eu quero saber. Por favor, se o senhor tiver, liga para cá agora. Manda o resultado para nós. Sua assessoria aí consegue e-mail, essas coisas. Manda o resultado, eu quero saber quem fez o teste. Como é que o mundo ignora que foi feito esse teste? Tanto ignora que a OMS fez um alerta. No mesmo dia em que o general falou isso. Qual foi o alerta? Um alerta exatamente sobre a variante brasileira do coronavírus. E parece que o Pazuello não passou essa informação para a OMS, né, Reinaldo? De acordo com a entidade, existe a possibilidade de a P1, a variante de Manaus, ser mais resistente às vacinas que já existem, as vacinas que estão aí sendo aplicadas. Uma mutação na proteína que liga o vírus. As células dificultaria a ação de anticorpos neutralizantes. Mecanismo parecido já foi encontrado também na variante da África do Sul. E aí? Nós já temos, então, a resposta para dar para o OMS, ministro? Podemos ficar tranquilos? As vacinas funcionam. Há 2 aqui no Brasil, a AstraZeneca e a Coronavac. Foram testadas? Deu tempo de saber que já funciona? Quem assina esse estudo? Não é possível. Não é possível. Sabe por quê? Não é possível? Porque olha o que está acontecendo em Manaus. Vamos lá, alta de mortes. As mortes pelo coronavírus nos 10 primeiros dias de fevereiro em Manaus tiveram um aumento de quase 66% em relação ao mesmo período de janeiro. Foram 448 óbitos agora contra 270 no mês passado. Olha aqui, é inacreditável. O deputado Davi Miranda está entrando com um pedido, acionou o Ministério da Saúde para saber, e os governadores para saber o que estão fazendo contra, o que sabem a respeito. E está certo, ninguém sabe nada. E sim, ontem, 1.452 mortes, um número desde julho, né? O Brasil voltou ao topo do número de mortes e contaminações, e naquela sua live, que é uma mistura de Al-Qaeda com a antiga Zorra Total, né? Ele falou que as pessoas não podem ficar em casa chorando, que a vida continua. Deixa só... Não, faz o seguinte, só choram os parentes dos mortos, os outros, a vida continua. Não quero parar a vida por isso, mas isso não é coisa que se diga. É que agora ele tem um outro milagre. Depois da cloroquina, da ivermectina, Israel está lá testando um spray que seria um remédio contra já a Covid, não é para evitar a contaminação, segundo entendi. Hoje ele conversou com o Benjamin Netanyahu, e agora então o negócio é o spray.
também não há comprovação científica. Mas também na live, vi um trecho que me mandaram, ele disse, bom, gente, já que não tem nada mesmo, vai testando. Ou já que não tem nada. O pior não é ele dizer isso, é o Conselho Federal de Medicina também ter esse princípio, esse fundamento. Né? Que assim, pensar a ciência com mais ou menos com a mentalidade de um jegue. E uma coisa muito séria, porque aí envolve o jornalismo, denúncia de censura na EBC. Vamos pro comercial, Vamos lá, Reinaldo. Um grupo de funcionários da EBC divulgou um documento dizendo que os jornalistas da empresa sofrem censura. Segundo eles, a empresa EBC negligencia a cobertura da pandemia, dando dados descontextualizados e não acompanhando a evolução da doença aqui no Brasil. Afirmam ainda que a TV Brasil ignorou a falta de oxigênio em Manaus e que suas redes sociais não puderam noticiar a primeira pessoa vacinada contra a Covid no país, que foi aqui em São Paulo. Além disso, os servidores dizem que uma série de assuntos atuais nem sequer foram pautados, entre eles o desmatamento na Amazônia, o negacionismo científico sobre o coronavírus e as incompetências administrativas de ministérios chefiados por militares. Considerando tudo que ele diz e tudo que sai dali, eu não tenho nenhuma dúvida de que é assim. E aí sim, isto é censura. Quando você fala, não sei quem censura, não sei quem, Facebook não censura, Twitter não censura, privados não censuram. Isso é empresa pública. O nome disso é censura.